Nossa, quantos. Senhores, indo à votação, peço que os oficiais tragam o réu à frente para a proclamação da sentença. Igor Munhoz, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, tendo em vista que no dia 25 de fevereiro, por volta das 9 horas, no quilômetro 25 da rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Paranapiacaba, foi praticado um crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo meio cruel contra os filhos José dos Munhoz, Clara Munhoz e Manuel Munhoz, e tentou desfazer dos restos mortais com o objetivo de ocultar o crime anteriormente cometido. Passo então a dosar a pena. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade todos os elementos que dizem respeito ao fato e ao criminoso, obedecidos todos os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal. Para aplicar de forma justa e equilibrada a reprimenda que seja, e proporcionalmente necessária, é suficiente para a reprovação do crime. Deve ao magistrado, atrelado às regras de majoração de pena, aumentá-la em até o montante que considera correto, tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada caso, desde que o faça fundamentalmente e dentro dos parâmetros legais. A sociedade atualmente espera que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima, de modo a ajustar o quanto da sanção e a sua modalidade de acordo com a culpa, os antecedentes e a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima. Pois bem, todas as condutas incriminadas atribuídas ao réu e reconhecidas pelo egrégio Conselho de Sentença incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no artigo 59 do Código Penal, evitando-se assim repetições desnecessárias. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado, razão pela qual a pena base de cada crime será fixada acima do mínimo legal. Com efeito, a personalidade e conduta social apresentadas pelo acusado, bem como as circunstâncias e consequências dos crimes demonstram que a conduta extrapola o dolo normal previsto nos tipos penais, diferenciando-se dos demais casos similares, o que reclama a reação severa, proporcional e seguramente eficaz. Esta aferição encontra-se guarida no princípio da individualização da pena e deve ser realizada em cada caso concreto. Os crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a violação da lei penal pode atingir. Na hipótese vertente, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sobre a premissa que Jeane Munhoz não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Tal estado de espírito do agente constituiu a força que determinou a sua ação. E nesse contexto, envolveu não apenas uma, mas sim 3 vítimas, que, desarmadas, indefesas, permaneceram subjugadas pelo agente, sob intenso sofrimento, a par de agressões físicas contra todas perpetradas. Durante a barbárie, o réu apresentou um comportamento audacioso e frieza assustadora, bem como também não posso olvidar nesse contexto as consequências no tocante aos familiares das vítimas. Ainda além de ceifar a vida de 3 crianças com requintes de crueldade acima de qualquer humanidade, incluindo ainda atos de canibalismo, o réu causou
enorme transtorno para a comunidade e para o próprio Estado, que mobilizou grande aparato policial para tentar demovê-lo de sua bárbara e cruel intenção criminosa. Os crimes tiveram enorme repercussão social e causaram grande comoção na população, estarrecidas pelo ódio, horror e pânico que o réu proporcionou a essas indefesas vítimas. Em suma, a culpabilidade, a personalidade do réu, seus egoísticos e abjetos motivos, as circunstâncias e nefastas consequências do crime impõem a esse julgador, para a correta reprovação e prevenção de outros crimes, a fixação da pena, na primeira fase de aplicação, em seu patamar máximo, combinada para cada delito, ou seja, 20 anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado praticado contra Clara Munhoz, 20 anos para o crime de homicídio culposo praticado contra Clara dos Anjos, 20 anos para o crime de homicídio perpetrado contra a vítima Manuel Munhoz. Como se trata de homicídio totalmente qualificado, as outras duas qualificadoras de utilização de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos incisos 3º e 4º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica no artigo 61, inciso 2, alíneas C e D do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras duas qualificadoras aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majoram as primendas fixadas durante a primeira fase em mais 1/4, o que resulta em mais 25 anos de reclusão para o réu. Justifica-se a aplicação do aumento no montante aqui estabelecido de 1/4, um pouco acima do patamar mínimo, posto que tanto a qualificadora do meio cruel foi caracterizada na hipótese através de duas ações autônomas, ou seja, o motivo torpe, o sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Pelo fato do réu Igor Munhoz ostentar qualidade jurídica de genitor das vítimas, majora a pena aplicada anteriormente a ele em mais 1/6, tal como autorizado pelo artigo 61, parágrafo 2º, a linha e do Código Penal, o que resulta em mais 30 anos de reclusão para o réu. Por fim, nessa terceira e última fase de aplicação de pena, verifica-se a presença da qualificadora prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Daí porque majorou novamente as reprimendas estabelecidas acima de 1/3, o que resulta em 33 anos e 3 meses de reclusão para cada crime de homicídio praticado pelo réu Igor Munhoz. Como não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas nesta fase, tornam definitivas as reprimendas fixadas acima. Tendo em vista que a quantidade total das penas de reclusão ora aplicadas ao réu pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado ser superior a 4 anos, verifica-se que os mesmos não fazem jus ao benefício da substituição destas penas previstas de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto que está no artigo 4, inciso 1 do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, e também por ter o crime de homicídio qualificado na natureza de crimes hediondos, a teor do disposto no artigo 2º da Lei número 8.072/90, com a prova de redação que lhe foi dada pela Lei número 11.464/07, o acusado deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime prisional fechado. Face à gravidade do crime de homicídio triplamente qualificado praticado pelo réu e a quantidade das penas previstas de liberdade que ora lhe foi aplicada, ficam mantidas sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, posto que se subsistem os motivos determinantes de sua custódia cautelar, tal como previsto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, devendo aguardar detido o trânsito julgado da presente decisão. Como esse juízo já havia consignado anteriormente, quando da prolação da sentença de pronúncia,
Respeitados outros entendimentos em sentido diverso, a manutenção da prisão processual do acusado, na visão deste julgador, mostra-se realmente necessária para a garantia da ordem pública, objetivando a cautelar a credibilidade da justiça, em razão da gravidade do crime, da culpabilidade, da intensidade do dolo com que o crime de homicídio foi praticado por ele e a repercussão que o delito causou no meio social. Uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objeto prevenir prática de novos crimes. Como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. Por todas essas razões, fica mantida a prisão preventiva do réu que havia sido decretada anteriormente por esse juízo, negando-lhe assim o direito de recorrer em liberdade da presente decisão condenatória. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome do réu no livro do rol dos culpados. Não. Devendo ser... Assassino. Ordem. Assassino. Ordem. Não. Ordem. Ordem. Ordem.